A Terra tem luas secretas? A verdade sobre nossos companheiros cósmicos. Quando olharam para o sistema solar, foram observadas mais de 290 luas fascinantes, a maioria das quais em órbita dos planetas gigantes gasosos Júpiter e Saturno. O nosso planeta Terra contribui apenas com uma para esta lista, mas será que este nosso grande vizinho cinzento e brilhante é realmente a única lua que nos orbita? O astrônomo francês Frédéric Petit, por exemplo, anunciou em 1846 que tinha observado uma segunda lua. Apesar de a sua descoberta ter atraído muita atenção, mas foi rapidamente rejeitada, em grande parte porque a colocou a uma distância de apenas 11,4 quilômetros da Terra, que é aproximadamente a altura em que voam os aviões comerciais. O cientista alemão George Volt anunciou em 1898 que tinha localizado não só uma segunda lua, mas também um sistema de pequenas luas em órbita da Terra. No entanto, a sua descoberta não pôde ser confirmada e foi considerada falsa. Até o homem que descobriu Plutão, Clyde Tombaugh, estudou a possibilidade de uma segunda lua, mas logo publicou um relatório em que afirmava não ter encontrado nada durante a sua pesquisa, e que há uma resposta muito mais interessante que implica que o nosso planeta teve muitos objetos semelhantes a luas ao longo dos anos, e que, atualmente, tem muito mais do que se possa pensar. Quando a Terra se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos, tanto quanto sabemos, não tinha luas, mas isso mudou rapidamente. De acordo com a hipótese do impacto gigante, um protoplaneta do tamanho de Marte, apelidado de Theia, colidiu com a jovem Terra, fazendo com que grandes pedaços de detritos fossem lançados para o espaço. Este material em órbita acabou por se aglutinar e formar a Lua magnífica que vemos hoje. Alguns astrônomos especularam, no entanto, que pode ter havido uma lua companheira muito cedo na história da Terra. Um impacto com esta outra lua pode ajudar a explicar o fato de o lado próximo da Lua ser baixo e plano e dominado por cicatrizes vulcânicas, ao passo que o lado distante é montanhoso e profundamente craterado. No entanto, outros processos podem também explicar estas observações, pelo que a ideia da outra Lua é ainda hipotética. Foram descobertos objetos misteriosos em órbita da Terra. Em 1991, por exemplo, foi avistado um pequeno objeto que, à primeira vista, parecia ser uma peça antiga do equipamento Apollo da NASA, mas um exame mais aprofundado indicou que era de origem natural. O objeto misterioso, que ficou conhecido como uma espécie de segunda lua da Terra, chamava-se 1991VG e não era nada parecido com a Lua que conhecemos. Na realidade, tinha apenas 10 metros de diâmetro, mas foi o primeiro objeto deste tipo a ser observado como estando gravitacionalmente ligado à Terra, pelo menos durante um curto período, o que o tornava uma mini-lua. No entanto, depressa se tornou claro que a 1991VG era uma lua temporária, uma vez que apenas orbitou a Terra durante alguns meses, tornando-se um dos poucos satélites temporários já descobertos. A primeira menção conhecida de uma lua temporária ocorreu em 1913, quando um estranho e ainda inexplicável desfile de meteoros iluminou o céu noturno sobre o Canadá, o nordeste dos Estados Unidos, até ao Brasil. A origem do evento, chamado a Grande Procissão de Meteoros de 1913, é ainda um mistério. No entanto, muitos astrônomos teorizaram que poderia ter sido um satélite natural de curta duração da Terra. Seria uma segunda lua temporária que se queimou parcialmente na atmosfera da Terra. Estas luas momentâneas tendem a ser pequenos objetos que foram capturados pelo campo gravitacional do nosso planeta, e assim se tornaram o satélite natural do nosso planeta, mas, ao contrário de outras luas, acabaram por sair da sua órbita ou colidir com a Terra. No entanto, as mini-luas temporárias não são as únicas coisas que nos orbitam. Em 1961,
um relatório anunciou a existência das chamadas luas fantasmas. As luas fantasmas, também chamadas nuvens cordas de Linsky, foram relatadas como nuvens de poeira demasiadamente tênues para serem vistas a olho nu e que orbitavam a Terra na mesma trajetória que a Lua. Durante quase 60 anos, as luas fantasmas continuaram a ser objeto de controvérsia até 2018, altura em que foi confirmada a sua existência. De acordo com o estudo, as luas fantasmas são constituídas por partículas individuais que, segundo as estimativas, medem apenas 1 micrômetro de diâmetro. O reflexo da luz solar sobre estas partículas faz com que brilhem ligeiramente, mas são extremamente difíceis de ver. Embora as luas fantasmas sejam fascinantes, são também extremamente tênues e dificilmente se qualificam como luas, apesar de orbitarem a Terra, e são mais afetadas pela gravidade do Sol, são os chamados quasi-satélites ou quasi-luas. Não seguem a órbita da Terra, mas levam 365 dias a orbitar o Sol, tal como o nosso planeta, o que faz com que pareçam estar em órbita, apesar de estarem maioritariamente fora da influência gravitacional da Terra. Existem os chamados pontos de equilíbrio, que são locais no nosso sistema solar onde a atração gravitacional de dois gravitacionalmente estáveis. Os objetos que enviamos para estes locais tendem a permanecer no local naturalmente ou podem ser mantidos com um mínimo de energia, porque as forças estão em equilíbrio. Estes pontos de alcance são mais famosos com o telescópio espacial James Webb, que orbita o Sol no ponto de alcance número 2 da Terra, permitindo que o telescópio se mantenha alinhado com a Terra à medida que se move em torno do Sol e mantenha essa órbita utilizando muito pouco combustível. No futuro, poderiam ser locais ideais para construir bases para uma exploração avançada do sistema solar, ou poderiam mesmo ser uma grande fonte de recursos. Seriam alvos atrativos para sondas espaciais robóticas rápidas e de baixo orçamento, tornando-os possivelmente locais lógicos para realizar as primeiras experiências com a exploração mineira de asteroides, uma vez que os testes poderiam ser enviados e recuperados muito mais rapidamente. A possibilidade da Terra ter mais do que uma lua, embora saibamos que a nossa lua conhecida é o nosso único satélite natural permanente, agora também sabemos que existem muitas mini-luas que vão e vêm e que um dia poderão ter as marcas das botas de um astronauta na sua superfície. Então, a Terra tem luas secretas? A resposta é mais complexa do que se imagina. Nosso satélite natural permanente, a Lua, é a única que conhecemos, mas a história é mais rica do que parece. Evidências de luas passadas e a possibilidade de impactos que moldaram a Lua que vemos hoje. A busca por luas secretas nos leva a uma jornada intrigante, revelando a história complexa e dinâmica do nosso sistema planetário. As descobertas futuras podem reescrever o que sabemos sobre nossos vizinhos cósmicos e abrir caminho para novas explorações espaciais. Lembrem-se, a ciência é um processo contínuo de descoberta e revisão. As informações sobre as luas da Terra podem mudar com o tempo à medida que novas pesquisas e tecnologias são desenvolvidas. Obrigado por embarcar nessa jornada cósmica conosco. Vocês são a supernova que alimenta nosso canal. Sua presença é como um asteroide de pura energia. Deixe seu like como um rastro de poeira espacial. Inscreva-se no canal e ative as notificações para entrar na órbita dos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e juntos exploremos os mistérios do universo. Comentem abaixo suas dúvidas, teorias e sugestões de temas. Participem das nossas lives e façam perguntas para os nossos convidados. Juntos, vamos desvendar os segredos do cosmos. Até a próxima aventura espacial. Que a força esteja com vocês.